Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, sábado, dia 16 de outubro da 28ª semana do Tempo Comum. E a liturgia da igreja hoje é da primeira carta aos Romanos, capítulo 4, do versículo 13, aí pega o versículo 16 ao 18. Aqui Paulo ainda, como temos acompanhado essa semana, fala da gratuidade da salvação, de sermos herdeiros por gratuidade de Deus, por amor de Deus, por sua misericórdia, porque Ele nos lavou, nos purificou, nos deu a sua graça, o seu amor, não, portanto, por merecimento, por obra do nosso esforço, do cumprimento da lei. Sempre temos que cumprir a lei, mas isto é gratuidade, é misericórdia. Aqui Paulo fala que nós somos herdeiros do céu pela fé. A fé em Deus, eu dizia ontem, é a fé de acreditar que Jesus é o caminho que me dá acesso ao céu. Claro que eu e você, que estamos na igreja, fomos chamados por Deus a viver na igreja. Viver os mandamentos, vir à missa, confessar, adoração ao Santíssimo, rezar o terço, não sei, uma vida religiosa, uma vida de igreja, uma vida em Deus. E os outros? Os outros que não vivem em Deus, como? Os que não vêm à igreja, os que estão afastados, como que eles vão ganhar o céu? Exatamente, se eu e você, como dizia outro dia a leitura, fomos sinal do amor, da misericórdia de Deus, seremos um farol, uma referência. E mesmo que aquele que não venha na igreja, mas viva segundo uma boa conduta, aquilo que chama o Evangelho dos homens de boa vontade, homens que vivem uma retidão de coração, de viver a lei que Deus imprimiu no coração do homem, para viver retamente, segundo uma boa consciência, segundo, eu não sei como dizer, uns princípios que norteiam a vida do homem, para ele viver pelo menos, não? Talvez até sabendo que existe um Deus, que eu não posso viver a vida de qualquer jeito, que há um Senhor que governa, não sei, algo. Porque ele vendo que há pessoas, que somos nós os cristãos, que dizemos que acreditamos um Deus, que existe um Deus, que criou o homem, não sei, alguma referência, quem sabe os ajudemos. Porém, como diz aqui, Abraão foi herdeiro e é herdeiro pela fé, não tanto pelo cumprimento da lei e das obras. Não? Mas ele diz, logo, a condição de herdeiro de São Paulo é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão. Nós somos filhos de Abraão porque vivemos a fé em Jesus, não tanto pelo cumprimento da lei. Tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos, ou seja aquele que cumpre estritamente a lei e pensa que por ali só... Não, e a fé. Porque se uma pessoa cumpre os mandamentos, vive retamente, olha, mas o importante é ter a consciência de que sou fraco, sou pobre, e aquilo que nos salva, seja aquele que cumpre, aquele que não, aqui não é que não cumpre a lei, mas vive a fé em Jesus, é a gratuidade. Aqui Paulo está querendo colocar mais um acento na gratuidade. Pois está escrito, eu fiz de ti pai de muitos povos. Abraão, ele é pai diante de Deus porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua descendência, pela fé. Não por uma raça, não para pertença a não sei o que, uma religião, coisa, não. Pela fé. E eu espero que nós sejamos esse farol, esta consciência do mundo se vivemos meio Deus. Porque hoje o Evangelho, também Jesus, fala hoje para você e para mim, é do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 8 ao 12. Ele diz assim, quem der testemunho dele, Jesus, ele dará testemunho desta pessoa diante do Pai. Mas o que é dar testemunho de Jesus? Que eu vivo a castidade, o casamento indissolúvel, se eu vivo a doutrina da igreja, carregar a cruz de cada dia, buscar nessa vida ser o último, pagar o mal com o bem, perdoar, etc. Ou seja, se eu viver
Porque ser testemunha de Jesus é viver a minha vida na coerência da fé, vivendo o Evangelho na minha vida e dizendo viver assim a vida. Isso é dar testemunho de Jesus. Do que adianta vir na igreja, falar que eu acredito, mas a minha vida lá fora contradiz a minha fé, a minha crença em Jesus. É isto que está falando Jesus. Aquele que me testemunhar diante dos homens, eu testemunharei diante dele. Aquele que tiver vergonha, e muitos de nós hoje, o demônio nos seduz a ter vergonha. Ah, não, se eu falar para os outros que vem todo domingo na missa, sou um cara chato, não vou nas festinhas com os amigos, isso é muito... Eu vou dando um contra-testemunho, como se fosse, não sei como dizer, um exagero de ir na missa, perder festas, e perder coisas, ter que viver segundo a coerência da fé. Olha, não precisa ser tão exagerado assim, dá para ser de outro. Aquele que me renega, eu renegarei diante de Deus. É isto que do Pai, é isto que está falando de Jesus. Por isso que coisa, espero que sempre demos um bom testemunho de Cristo com a coerência da vida na fé. Mas também fala Jesus, todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O que significa isto, este não perdão do pecado contra o Espírito Santo? É duvidar que Deus pode me fazer santo, me transformar. Se eu duvido que Deus é capaz de um coração duro como o meu me transformar-me em coisa, então eu duvido. Contra o Espírito Santo. Este é o pecado contra o Espírito Santo. E eu espero que de verdade acreditemos que o Senhor pode de verdade fazer uma obra enorme de amor, de salvação, de verdade transformar-nos. Se eu e você de verdade confiarmos nele, e o Senhor nos ajuda. Por isso, e depois diz aqui, para aqueles que, sendo cristãos, às vezes são chamados a dar testemunho de Cristo na perseguição. Fala Jesus, fiquem tranquilos, não fiquem aí preocupados. O Senhor vos ajudará a dar um testemunho diante daqueles que vos perseguem, para que de verdade apareça a fé, a pureza da fé em Deus. Quem sabe, até pode ajudar os pagãos a se converterem, aqueles que perseguem, talvez, mas animará a fé dos outros cristãos, que às vezes vivem a fraqueza, a dúvida da fé, e vendo certos cristãos ainda viverem o martírio, ganham uma força, um ânimo de não esmorecer, de não desanimar, apesar da perseguição, apesar de coisa, de continuar dando um bom testemunho de Cristo. Mesmo que persigam, me chamam de rato de sacristia, me chamem de um fanático, de um preconceituoso, porque eu quero viver a minha fé na pureza do que diz a doutrina da igreja. Não tenho medo. E o Senhor nos ajudará. O Senhor de verdade nos fortalecerá. E eu espero que o Senhor hoje ajude a cada um de nós a vivermos esta palavra. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra de hoje que nos convida a vivermos a coerência da fé e não temos medo nem vergonha de dar testemunho da vida, de viver a vida segundo o teu Evangelho. Ajuda-nos de verdade a ter a coragem da fé, animados pelo teu amor, pela tua misericórdia, passemos as boas testemunhas que tu tens pensado que sejamos para o homem de hoje, para o homem desta geração. Isso pedimos por teu Filho, ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã, para esse programa da Reflexão da Palavra de Deus. Amanhã, domingo, dia do Senhor, convido você a ir à missa, a ir à igreja, a participar, a celebrar os mistérios do amor, da misericórdia de Deus, indo à missa, participando do dia do Senhor. Aqui na nossa paróquia, 7h30 da manhã, 9h30 e 18 horas, temos a Santa Missa. E eu espero, você é o nosso convidado a participar conosco da Santa Eucaristia. E no sábado temos a missa das 5, é verdade? Espero que o Senhor de verdade ajude-nos amanhã a viver bem o dia do Senhor. Até segunda-feira para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.